Na postagem anterior, nós iniciamos falando sobre o impacto do golpe militar de 64 no ativismo negro. Falamos também que em 1966, 2 anos após o golpe, aconteceu em Dakar, no Senegal, o primeiro Festival Mundial de Artes Negras. E que, na época, o Brasil foi representado não pelos artistas, escultores, intelectuais negros clássicos ou que faziam uma leitura crítica da arte negra no Brasil, mas foram mandados pelo regime militar pessoas que tinham a representação da cultura negra, mas de uma forma que agradasse os olhares ocidentais, os olhares europeus, que viam a cultura negra como folclorismo, exotismo, algo arcaico, que deveria ser objeto de olhares, vamos dizer assim, como se fôssemos animais em museus ou em zoológicos que mais dia menos dias deixariam de existir. Então a crítica de Abdias do Nascimento foi justamente nessa direção de que a visão da arte negra pelos ocidentais era uma visão deturpada, inferiorizada, folclorizada. Não era visto como arte clássica, era vista como arte primitiva. E o governo militar, implantado em 64, comungava dessa perspectiva, dessa visão. E nós falamos na semana passada que o governo militar, durante os 20 e tantos anos, coibiu todo o debate, toda a crítica sobre a questão racial, sobre o racismo existente no Brasil. Oficialmente, foi só Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro governo, que reconheceu a existência do racismo no Brasil e começou a propor medidas de combate a ele. Na verdade, essa foi uma das reivindicações históricas do movimento negro. E Fernando Henrique Cardoso, como estudioso da temática, nos seus estudos sociológicos, não podia ter feito diferente, né? E, diga-se de passagem, fez muito pouco. Foi o governo posterior, o governo Lula e depois Dilma, que implementou as primeiras políticas de ações afirmativas. Mas então vamos ver aqui o que o Abdias do Nascimento, a crítica que ele fez às representações brasileiras no Festival de Artes Negras em 1966, e nós estávamos às vésperas do segundo encontro, 10 anos depois, em 1977. E ele dizia que, olha, vamos no mesmo caminho de 1966. Vamos mandar representações que não nos representam, ou que nos representam pouco, que não representam o pensamento crítico dos ativismo negro brasileiro. Diz ele, folclórico, pitoresco, visto como curiosidade, como algo exótico. Foi a exata direção desse raciocínio que forneceu o critério ordenador da representação brasileira no Festac 77. Fato que demonstra a ausência de qualquer mudança na repetição do critério usado por ocasião do primeiro festival em Dakar, em 1966. Então, estava às vésperas, né, do segundo Festival Internacional de Arte Negra, que ia acontecer na Nigéria em 77,
E o Abdias do Nascimento fazendo uma crítica. Olha, vão mandar a mesma forma de representação que mandaram há 10 anos atrás, sem nenhuma crítica, né? A visão de arte negra vindo da África, crítica, vão mandar representantes que representam uma visão de arte negra folclorizada, inferiorizada. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Continua ele. Decisões sobre artistas, decisões sobre que artistas e quais obras seriam enviadas a Dakar foram feitas por uma comissão nomeada pelo Ministério das Relações Exteriores, órgão cujo racismo é secular e ostensivo, órgão rio-brancamente composto rigorosamente só de brancos. O mesmo aconteceu agora com esse segundo festival a ser breve realizado em Lagos. Os artistas intelectuais negros não exerceram nenhum papel quando as decisões foram tomadas. Negros de alma branca, marionete do grupo branco dominante, não conta. Numa repetição tediosa, os afro-brasileiros foram submetidos à condição de objetos e a regras, as normas e as seleções, as definições estiveram a cargo de outros. Exatamente quem seriam esses outros? Se temos o outro principal, o coordenador da delegação brasileira ao Festac 77, em Lagos, é membro do júri do primeiro festival em Dakar, o famigerado crítico e aristocrata branco da Bahia, Clarival do Prado Valadares. Enfatizemos nessa altura que não o apontamos pessoalmente, nem como branco, nem como indivíduo baiano, apenas como a personalidade eminente, símbolo do eminente comportamento brasileiro diante da população de descendência africana. Em seu regresso de Dakar, em 1966, Valadares escreveu nas revistas Cadernos Brasileiros o seguinte: os brancos não caçavam os negros na África, mas os compravam pacificamente dos tiranos negros. Acrescenta depois: no que se refere à dimensão histórica, parece existir um certo sentimento de inferioridade que é africano. Assim, não é possível apresentar um texto histórico paralelo àqueles dos países ocidentais. Fecha aspas. Então veja o que está dizendo o coordenador, o representante do Brasil no segundo Festival de Artes Negras, promovido pela Unesco em Nigéria. Foi o mesmo que foi o coordenador do primeiro congresso em Dakar, em 1966. Então, o Abdias do Nascimento está dizendo, olha, esse representante do Itamaraty não nos representa, porque ele está inferiorizando a cultura negra. E não tem representantes negros nessa organização. Então, a crítica do Abdias do Nascimento, às vésperas do segundo Festival de Artes Negras, em 1977, mostra como era tratada a cultura negra durante todo o regime militar no Brasil, de 1964 a 1984. Né? Mas, malgrado essa forma de tratamento, o ativismo negro esteve presente
na clandestinidade. Alguns, como Abdias do Nascimento, no exílio, faziam denúncias das relações raciais no Brasil. Alguns estudos produzidos no exterior falavam das relações raciais no Brasil. E muitas vezes essas obras tinham dificuldades de ser traduzidas para o português. E nós do movimento negro, nós ativistas negros, durante o período da ditadura militar, nos reuníamos, nos organizávamos, mas com muita dificuldade, porque falar de racismo, denunciar racismo, era subversão. Eu lembro que em 1981, em Belo Horizonte, eu estava militando no MNU e no 13 de maio nós fazíamos panfletagem no centro de Belo Horizonte, dizendo que o 13 de maio, da abolição da escravidão, não nos representávamos, não nos representava. E nós propunhamos, na época, o 20 de novembro como dia de reflexão, como dia da consciência negra. Isso em 1991. Não preciso dizer que a gente tinha que correr da polícia. E também éramos olhados pela população de forma estranha, não é? Na época, eu era estudante de filosofia em Belo Horizonte e estava iniciando os meus passos na militância do movimento unificado, juntamente com outros companheiros lá em Belo Horizonte. Então, com esse breve relato, com essa breve leitura da obra do Abdias do Nascimento, essa crítica à representação oficial brasileira no primeiro e no segundo Festival Mundial Internacional de Artes Negras. Aproveito também para fazer um convite àqueles que nos acompanham para conhecer uma outra obra do Abdias do Nascimento, O Negro Revoltado. Aliás, diga-se de passagem, foi a primeira obra que eu li do Abdias do Nascimento, lá em Belo Horizonte, em 1981. Então, o intelectual, né, que ainda é pouco conhecido do público em geral e mesmo dentro do mundo universitário. 31 de março de 1964, uma página infeliz da nossa história, que nós lembramos para que ela não se repita jamais. Axé.